de todos os casos envolvendo agressão, que eu não acho que seja o caso do Glauber. O caso do Glauber é reação. O Glauber deveria ser protegido no seu local de trabalho. E estava sendo atacado. A mãe sendo atacada pela honra que veio a falecer 11 dias depois. O Glauber reagiu, mas considerando que nós considerássemos casos como uma agressão. Todos os casos de agressão, nenhum suscitou cassação. O mesmo deputado aqui, numa audiência pública, então, o ministro Sérgio Moro, chamou o ministro Sérgio Moro de ladrão. Esse juiz é um ladrão. Sejamos todos francos. Aliás, deputado Chico Alencar, desde a última semana eu venho sendo abordada por diversos parlamentares das diferentes colorações partidárias. E muitos deles, inclusive, pedem sigilo, e eu entendo o motivo. E assim, me comprometi. Dizem que sabe exatamente de qual se trata o motivo. Que não tem a ver com a reação provocador. Até porque, também me dizem, teriam feito igual ou pior. Quero lembrar o deputado Alberto Fraga, do PL, que está votando pela cassação, e nós entendemos o motivo. A fala do deputado Nicoletti, que apesar de não ser do PL, mas é um bolsonarista, enfim, está aqui com a função dele de defender o inelegível, em breve condenado, e defender os demais golpistas. Na verdade, a fala do Nicoletti nos foi um favor. Por que eles estão querendo aprovar a cassação do Glauber? Porque eles querem retalhar aqueles que lutam contra o golpismo, aqueles que lutam em defesa dos direitos dos trabalhadores. Não há contra o deputado Glauber nenhuma acusação que fira os princípios constitucionais com relação à dignidade do mandato, com relação à ética, com relação à transparência e à honestidade. A justificativa do processo, pelo Novo, diz que a jurisprudência parlamentar e os precedentes estabelecidos pelo Conselho de Ética reforçam o comportamento de condenação desse deputado. Ora, isso é uma absoluta falsidade. O Conselho de Ética, historicamente, e está mais do que relatado em todos os tipos de imprensa desse país, jamais condenou um deputado nesta casa por agressão. Nós temos no Código de Ética um prazo que está posto de 5 dias úteis, desde o recurso protocolado. Nós temos um dia e meio útil. Um dia e meio útil. Um dia e meio útil, onde esta comissão tem que analisar por volta de 95 páginas de um recurso. E nós temos aqui um parecer do relator, e nós estamos falando de cassação de mandato, nós estamos falando de algo gravíssimo, que é um tribunal de exceção, que tem cheiro de arbítrio a ser estabelecido nesta comissão e nesta casa. Conclusão do voto. 3. Conclusão do voto. Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso número 1 de 2025, na parte conhecida, nego-lhe providência. Provimento. Sala das Comissões, 24 de abril. Eu não tenho do que me envergonhar e eu não tenho que temer, porque eu estou carregando a verdade. Nós estamos carregando a verdade. Dá inveja ao processo de Kafka, ou pelo menos é uma comparação muito parecida como eu me sinto hoje, vivenciando esse procedimento. Desde a representação no Conselho de Ética, ao que eu estou vivenciando hoje aqui também na Comissão de Constituição e Justiça. Com a votação definitiva na CCJ, que muito provavelmente deve ocorrer na terça-feira da próxima semana, e depois disso com um indicativo de mais 60 dias até que a matéria seja deliberada pelo plenário da Câmara. Do que eu estou sendo acusado? Eu estou sendo acusado do empurrão, do chute na bunda que eu dei como reação ao provocador do MBL. É essa a acusação que pesa contra mim? Eu estou sendo acusado e eu tenho que responder às críticas públicas e duras, muitas vezes adjetivadas, ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. A acusação contra mim é porque eu e mais um grupo de parlamentares, no dia em que a gente fez um ato de solidariedade ao povo palestino, que foi o primeiro ato que reuniu dezenas de parlamentares, né, Fernanda? Um deputado se posicionou na frente da mesa e nós tiramos ele da frente da mesa para que o ato pudesse ser realizado. Essa é a acusação. A acusação é porque eu, naquele dia sozinho, contra outros 20 parlamentares, reagi à votação de uma matéria na Comissão de Segurança Pública, onde eu fiquei sentado, e um outro deputado se dirigiu a mim de maneira agressiva, com um vídeo que tem de sobra, circulando, para quem queira fazer a sua avaliação. Ou eu estou sendo
julgado, acusado e condenado por tudo isso, mas porque essa condenação é a tentativa de calar, de cercear uma posição política com características bastante evidentes. Não sou o deputado que frequenta o futebol, não sou o parlamentar que vai com bastante frequência às festas, apesar de gostar muito de festa. Não sou o parlamentar que está presente no conjunto das rodas do café, apesar de gostar de conversar também na roda de café, e quando faço, tenho excelentes encontros com deputados com quem tenho afinidade política, e mesmo aqueles que não têm afinidade política, mas gostam de conhecer as respectivas histórias. Mas eu não posso ser chamado do que se convencionou dizer de um deputado popular entre os seus pares ou entre os colegas. De fato, não sou. Mas eu não tinha nenhuma animosidade com o deputado Paulo Magalhães. Para dizer a verdade, conhecia muito pouco. Muito pouco. E sempre que passava por ele, o cumprimentava de maneira respeitosa, como ele me respondia de maneira respeitosa. Inclusive, talvez, por essa ausência de conhecimento prévio, eu tenho muita dificuldade. Ontem um jornalista virou para mim, com a maior boa vontade do mundo, e disse o seguinte: olha, deputados estão dizendo que uma dificuldade é que você não procura de maneira mais simpática para a conversa, falando sobre o conjunto dos temas. E eu disse para o jornalista: eu não vou mudar isso. Passado algum tempo, por uma situação trágica da minha vida, ele disse que o clima tinha mudado. E o que aconteceu de trágico na minha vida foi o falecimento de minha mãe, alguns dias depois do protocolo da representação. Talvez por isso, vendo a minha defesa prévia no Conselho de Ética, o deputado Paulo Magalhães me parou no corredor, mais especificamente, ali naquela rampinha que dá entre a entrada do corredor das comissões no encaminhamento ao plenário. E virou para mim e disse: vi a sua defesa. Conte comigo. Não podemos deixar que essa injustiça aconteça. É um princípio constitucional a necessidade de imparcialidade mínima por parte do julgador. O deputado Paulo Magalhães, nas primeiras sessões do Conselho de Ética, disse, abre aspas, eu não quero caçar Vossa Excelência, não. Agora, que Vossa Excelência merece, merece. Sim, eu não quero caçá-lo. E ele repete, mas que Vossa Excelência merece, merece sim. Seria esse o relator que depois avaliaria as testemunhas, a prova e o depoimento, que fala isso nas primeiras sessões do Conselho de Ética. A partir daquele momento, como é que eu poderia ter qualquer tipo de expectativa de alteração da posição do relator que não fosse, evidentemente, a sustentação do processo de cassação? Comigo não vai funcionar. Não vai funcionar. Se Arthur Lira quiser me ver calado, ele vai ter que me matar. Porque eu não vou deixar de dizer aquilo que tenho que dizer. Posso fazer isso com tranquilidade, posso fazer isso com serenidade, posso fazer isso sem um discurso apaixonado, mas deixar de dizer, eu não vou deixar de dizer. A imagem que se procurou dar à minha pessoa é: Glauber é uma pessoa violenta. Eu nunca fui à atividade de ninguém para tentar interromper a atividade de outras pessoas. No caso do provocador, foram 7 vezes. 7 vezes. Aqui na Câmara foi a 5ª. Mas depois disso, ele não teve dificuldade, ele manteve a audácia de fazê-lo por mais 2 vezes. Porque isso dá grana, porque ele era pago para isso, e porque ele achou que com isso conseguiria se eleger vereador na cidade do Rio de Janeiro. Acabou perdendo. Eu não tenho mais raiva desse rapaz. Falando sinceramente. Às vezes tem até um pouco de pena. Inclusive agora saiu do MBL, que fez o serviço sujo, aí foi descartado, aí agora está procurando se encostar em algum outro grupo político. Eu não duvido, inclusive, que daqui a pouco esteja me esperando mais uma vez. É provável que eu
nem reage a isso, não por ausência de indignação, mas é porque isso já se transformou, não de compaixão, mas num sentimento em determinados momentos de pena. Por formatar sua vida para fazer isso. Eu estava com um argumento aqui para tratar de cada um dos pontos. E depois de 60 dias, que na nossa avaliação cai no dia 1º de julho, eu vou enfrentar essa votação no plenário da Câmara dos Deputados. Presidente, relator, deputados e deputadas que estão aqui e aqueles que não estão aqui nesse momento. Estou à disposição para apresentar as razões a cada um e a cada uma dos senhores. Não vou deixar de fazê-lo, mas não vou modificar a linha da minha orientação política para ser salvo no plenário. Sabe por quê, presidente? E por aí eu termino. Porque senão, imaginem o que aconteceria. Se eu, a partir de então, mudo o tom, passo a rir para todos os deputados, cumprimentar a todos, abraçar, deixar de dizer aquilo que orienta a minha posição política, eu vou ser um cadáver político no exercício do mandato. Eu já vou estar previamente, pessoalmente, me caçando. Isso eu não posso fazer. Isso eu não posso fazer. Obrigado. Concedo pedido de vista conjunta solicitado pelos parlamentares Chico Alencar, Érica Cocai e Bia Kicis, Fernanda Melchione, deputado Helder Salomão. Deputado Marcos Feliciano, deputada Maria do Rosário, deputada Lídice da Mata, deputado Patrus Ananias. Não havendo mais nada a tratar, encerro os trabalhos, sem antes convocar a reunião deliberativa extraordinária para a próxima terça-feira, dia 29 de abril, às 10 horas, para a continuidade da apreciação do recurso número 1 de 2025. Está encerrada a reunião.